Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então vamos lá para mais uma aula nossa, uma geoaula tecnológica. Vamos lá. Nós estamos então trabalhando, só relembrando, para essa aula você vai precisar então do seu livro, tá ok? E você vai receber novamente aí um esquema para você, após o final da aula, ficar como dever para você fazer, escrever no seu caderno, tá ok? Para você já ter um esqueminha de daquelas partes mais importantes com as palavras-chave, para a gente conseguir entender melhor o nosso assunto. Vamos lá então? Só relembrando, a nossa última aula, que foi essa live aí, que a gente teve ontem, e que nós trabalhamos muito a questão da introdução do capítulo 6. Eu estou aqui com o nosso livro em mãos, capítulo 6 aí, sobre a questão dos espaços rurais, né? A gente diferenciou as atividades econômicas entre eles, a gente trabalhou aí a diferença de o tamanho de uma propriedade, os minifúndios em relação aos latifúndios, né? Qual o destino dessa produção também, só relembrando alguns assuntos. E hoje a gente vai trabalhar com modelos de produção, os principais modelos de produção aí agropecuária atual aí. Nós temos aí o modelo da agricultura familiar e nós temos o modelo da agricultura mais voltado para o negócio, ou seja, o agronegócio, tá ok? Esses dois modelos, que temos aí uma agricultura familiar e um agronegócio, muitas das vezes eles se complementam, e a gente vai entender um pouco disso daí. A nossa aula então, vocês vão precisar do livro, e a gente vai trabalhar com a página 84 até a página 88, tá ok? Vamos lá então. O primeiro modelo aqui na página 84, o nosso título aqui está falando modelo de produção agropecuária, agricultura familiar. Esse é o primeiro que se trabalha, exatamente por ele ser o modelo mais antigo também, de forma de produção no campo, de atividades econômicas. É um modelo bem tradicional, modelo que usa aquelas técnicas mais simples, muitas das vezes, um modelo que não tem tanta tecnologia empregada, apesar de que, aqui eu já vou abrir um parênteses um pouquinho, as tecnologias que são produzidas agora no agronegócio, que a gente vai ver agora mesmo, na indústria maior, a produtora maior do campo, já está chegando também a um pouco nesse modelo de agricultura familiar. A diferença entre os dois então aí, é principalmente a diferença dessas questões entre tamanhos de propriedade, tamanhos de produtividade, de produção, e as técnicas principalmente implantadas. Como que eles plantam, como que eles cultivam aquilo que eles precisam, tá ok? Então, como o primeiro tópico que está lá para vocês copiarem depois, a gente está vendo lá que a agricultura familiar é aquela tradicional, aquela que é passada geralmente de pai para filho, aquelas pessoas que habitam os ambientes rurais. E também nós temos aí que é uma agricultura mais voltada para a produção de vários tipos de cultivos, ou seja, policultura. A diferença de policultura e monocultura, professor? Muito simples, meus queridos. Monocultura. Mono, apenas uma cultura. Monocultura, destinada àquele espaço lá que muitas das vezes é pequeno, ou pode ser muitas das vezes grandes fazendas, grandes áreas rurais, destinada à produção de um único produto. Isso é monocultura. A policultura é quando você tem vários produtos sendo plantados ali naquele espaço rural que você tem, tá ok? Esse é um contexto muito ligado, essa policultura é muito mais ligado ao contexto de agricultura familiar e tradicional, porque muitas das vezes as pessoas plantavam aquilo que elas precisavam se alimentar. Por isso ela é também chamada de agricultura de subsistência, porque ela é voltada para o consumo próprio dessas pessoas, ou seja, da sua família, dos seus amigos ali. A pessoa planta arroz, planta feijão, planta algumas verduras, alguns legumes, frutas, aquilo voltado para o seu consumo próprio, para ele conseguir satisfazer a necessidade dele, da família dele,
e de alguns amigos. E que posteriormente, com a história aí de economia da humanidade, isso também vai ser para abastecer mercados locais, em vilas ou então em cidades próximas a essas roças. Ou seja, aquele pequeno produtor, aquela pessoa que produz além para sua família, produz um pouquinho além também para vender em feiras, vender em supermercados. Temos muitos exemplos. Esses feirantes que trazem seus produtos para vender nas feiras são esses exemplos desse pequeno agricultor que cultiva vários tipos de produtos, então uma policultura, e para vender no mercado próximo, um mercado mais local, que a gente chama isso. Apesar de que agora estamos também tendo uma nova configuração. Muitos desses pequenos proprietários, que têm como base a agricultura tradicional, a familiar, aquela de subsistência, ele vai começar a trazer também mais maquinário para o seu campo, mais tecnologia. Quando ele faz isso, ele também está totalmente tentando participar mais ativamente no mercado e tentando também vender para grandes indústrias, muitas das vezes. Então nós temos um perfil de uma agricultura familiar também que agora está mudando. Atualmente está tendo essa mudança. Além de ter o agricultor familiar ali bem tradicional, nós temos também um pouco de mecanização do campo também, trazendo essas novas vertentes agora para essas pessoas, trazendo essas novas participações do mercado para essas pessoas que agora produzem no campo. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Bom porque ele participa de uma fatia maior, pode enriquecer mais, pode trazer melhores benefícios financeiros para ele, mas pode ser ruim porque muitas das vezes ele vai utilizar técnicas que vai atrapalhar um pouco o meio ambiente, que vai degradar mais o meio ambiente, vai utilizar mais insumos agrícolas, poluir alguns cursos de rio nessa região. Então temos esse meio termo aí para entender, tá ok? Passando para frente aí, pessoal, nós temos também que o uso de maquinários nessa agricultura, essa primeira que a gente está vendo, agricultura familiar, que também é tradicional. Esse uso de maquinários, ele não é tão alto, tão elevado. No máximo você usa um trator para arar ali a terra, mas muito pouco maquinário. É mais trabalho braçal, mais enxada, tá ok? Mais colheita feita muito manualmente, mais mão de obra, aplicando muita gente na família para trabalhar naquele local. É muito usado mais a questão braçal do que a questão de maquinário na agricultura familiar, tá ok? Estou acompanhando aqui para vocês, ó, com vocês aqui aquele resuminho que vocês vão ter, tá ok? Então nós temos o resuminho e o esquema. Nós temos então e também esse uso de maquinário gera muito emprego para as pessoas. Então é um tipo de agricultura que fornece muito emprego. Não é um tipo de agricultura que causa o êxodo rural, tá ok? É um tipo de agricultura que fornece bastante emprego nas roças, nas fazendas, no meio ambiente rural. E hoje, atualmente, sempre foi e atualmente ainda continua sendo uma grande base de produção de alimentos mais básicos na agricultura mundial. Quem produz mais hortaliças, que são as verduras, legumes, frutas, tudo isso, quem produz mais frutas, essas coisas voltadas para o mercado local e que abastece a alimentação principalmente das pessoas que moram no ambiente urbano, nas cidades, são essas pessoas mais da agricultura tradicional. Não que um agronegócio não possa produzir em larga escala, muita produção. Larga escala é quando tem muita produção, tá, pessoal? Empregando maquinários. Não que o agronegócio, que a gente vai ver agora mesmo, não possa produzir frutas. Não é isso. Só que quem produz mais, dando um exemplo de frutas, mas quem produz mais essa questão de alimentação mais básica, voltada para o mercado local, para que as pessoas vão comprar em supermercados e comprar em feiras, geralmente é essa agricultura familiar e tradicional, tá ok? Continuando aí, pessoal, por ela não empregar
tanto mecanização, tanto insumos agrícolas, tanto pesticidas, aquelas questões para matar as pragas, aqueles que alguns consideram venenos mesmo, né? Até para o nosso consumo humano, por eles não utilizar tanto essas tecnologias, os cientistas eles provaram que não degrada tanto o meio ambiente. Eles não provocam tanto, tipo erosão, por exemplo, não provoca tanto poluição de água, porque quando a água da chuva bate no solo, que está com muito fertilizante, e também caiu pesticidas nesse solo, essa água da chuva vai levar essa terra, esse solo, isso é chamado de erosão também, tá, pessoal? E vai levar para as áreas mais baixas, onde tem um rio, onde tem um córrego, por exemplo, e vai contaminar essa água desse rio. Contaminando ali pode morrer peixe, pode morrer vários animais que estão dependendo daquele ambiente. Então, esse tipo de agricultura familiar tradicional não degrada tanto o meio ambiente, tá ok? Terminando essa parte aí então, só a gente falar as técnicas principais que eles utilizam são a aração do solo, através principalmente de enxada e arado mesmo, aquelas técnicas mais primárias, né, mais simples, assim, mais braçais. Adubação do solo também, com técnicas mais primárias. Muitas das vezes eles utilizam esterco, né? No máximo faz uma correção de solo com calagem, que é a aplicação de calcário, né, para tirar um pouco da acidez. E a questão do plantio aí, muito voltado para questões mais tradicionais, escolher bem o seu território para plantar. E nós temos aí na página 86, pessoal, aqui ó, tipos de técnicas, página 86, aqui ó, olha essa figura, que figura mais top, essas aqui ó, eu amo essas figuras. Essas figuras ilustram para nós um tipo de técnica que degrada menos o meio ambiente. A gente está falando aqui ó, de uma agricultura, de uma técnica chamada rotação de culturas, que está aqui na página 85, ó, no último parágrafo. Vou ler ela para vocês e depois explicar. A técnica tradicional que visa combater a perda de fertilidade do solo é a rotação de culturas com pousio e uso de estrume para adubação. Ou seja, pessoal, pousio é repouso. Mesma coisa, pousio é repouso do solo. O que acontece? Ó, vamos interpretar, pega a figura aí na página 86. Vamos interpretar essa primeira figura aqui. Nós temos aqui ó, a figura, a letra A, B e C. A, B e C são tipos diferenciados de uso do solo que está lá. A pode ser um cultivo de cultivo de trigo, como ele está falando. A B, um cultivo de outro cereal que não seja o trigo, tá ok? E a C está sem nenhum cultivo. Se você prestar atenção aqui no primeiro ano, hein? Aqui no primeiro ano, aqui ó, na primeira parte da figura. Se você prestar atenção, a C está parada. Essa parte do terreno ficou parada. Para quê? Ela ficou em repouso, em pousio, para recuperação de toda a capacidade dela de ter fertilidade. Ou seja, você pega uma área, vou pegar aqui um papel para vocês, só um minutinho, hein? Vou pegar um papel para demonstrar para vocês. Olha aqui, pessoal, eu vou fazer uma área aqui, vou desenhar aqui nessa folha sulfite aqui, ó. Como se fosse o primeiro ano que está ali. Você tem uma área, tá meio ruim para ver, hein? Tá com muita iluminação. Tá bem ruim, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo do livro mesmo que está melhor para ver. Ó, você tem então uma área como um todo aqui nessa primeira figura. Essa área foi dividida entre dois tipos de cultivo, dois tipos, que é a primeira o trigo e a segunda um outro cereal qualquer. E uma outra parte, ela foi deixada parada para recuperação. Isso você vai fazendo a rotação. Agora, nessa área A,
no primeiro ano, produziu trigo, na área B produziu outro cereal e na área C não produziu nada. Para o próximo ano agora, vamos pegar assim, isso foi produzido em 2020, tá? Em 2021, nós vamos colocar assim, ó, a área A é aquela que não vai ser produzida, porque ela já foi produzida. Agora ela vai ficar parada. Então ela não vai ser produtiva mais nesse ano. Ela vai dar lugar para a B utilizar agora o cultivo de trigo. E a C agora vai utilizar o cultivo de outro cereal. Tá ok? Então teve uma rotação. Mudou toda a ordem aqui dessa divisão desses cultivos. Já no outro ano, em 2022, exemplo para vocês, hein? Já no outro ano, no terceiro ano, a A agora, que estava parada, vai produzir, mas ela não vai produzir o trigo como no primeiro ano. Ela vai produzir agora outro cereal. Quem vai produzir o trigo? A área C, que estava antes com outro cereal. E a área B agora vai ser destinada a ficar parada ou vai ficar em repouso para a produção. Tá ok? Então esse tipo de cultura que tem a rotação desses cultivos aí é chamado rotação de culturas. Você separa a sua propriedade em terrenos, pode ser em 3 partes, em 4 partes, em 2 partes se tiver terrenos pequenos, e você deixa uma parte sempre em repouso para recuperar. E aí você vai rotacionar durante vários anos. No primeiro ano você deixa aquela área A em repouso, no segundo ano é a área B, terceiro ano é a área C, tá ok? E as outras vai só modificando o cultivo entre elas. Tá ok, pessoal? Então essa primeiramente foi a agricultura familiar. O agronegócio, pessoal, que agora já está aqui na página 87, olha aqui que exemplo legal, esse trator. Olha essa figura aqui, perdão, o agronegócio começa na página 86, mas a figura está na página 87. Olha que figura muito legal. Vários aí, um cultivo apenas, né? Mas várias tecnologias empregadas por meio desse maquinário aqui, ó. Ele está aguando, está fertilizando e é um maquinário assim que impõe. Então é um grande trator, né? Um grande adubador aí, utilizando aí essas técnicas mais sofisticadas, e você não está vendo ninguém ali ajudando, a não ser a pessoa que está trabalhando lá em cima, lá dirigindo esse veículo. Então, pessoal, uma das diferenças aí da agricultura familiar para o agronegócio, a agricultura chamada também industrial, é que a agricultura do agronegócio utiliza muito maquinário, muita mecanização, por isso que ela é chamada de industrial. Geralmente, a área destinada à agricultura do agronegócio, ela tem algumas características. Primeira, ela vai produzir um único produto, então ela é destinada mais à monocultura, tá ok? Se ela é destinada à monocultura, ela vai ter também uma monocultura muito grande, porque geralmente o agronegócio é praticada em latifúndios, praticada em grandes propriedades de terra, em grandes propriedades, em grandes quantidades também. Então é uma agricultura destinada muito também à exportação ou para o grande mercado mundial. Exemplo, os grandes agricultores aqui do nosso Brasil que produzem soja. A soja principalmente na região centro-oeste e agora avançando para o norte no nosso Brasil, para a floresta amazônica, essa soja pega muitas quantidades aí de terras, muitas grandes propriedades. O destino final dela é principalmente aqui interno, visando alimentos para a pecuária, para os gados, algumas pequenas produções como óleo, como algumas pequenas energias, mas principalmente, meus amigos, destinada para a exportação, principalmente para a China e para os Estados Unidos, que compram muita soja do Brasil. Então, esse é um exemplo de agronegócio. Agroetec, Agropop, tudo isso é aquilo que a gente vê lá na propaganda, tá? Aquilo é mais visando o agronegócio. Não tem muito a ver com a agricultura familiar. Aqui é visando mais a monocultura.
Além disso, além de usar muitas máquinas, elas vão utilizar bastante produtos químicos e sementes mais modificadas. O que isso produz? Produtos químicos ajudam a eliminar pragas, e melhorar a qualidade do solo, ajudam artificialmente. E as sementes modificadas, elas vão ajudar a ter uma maior produtividade e ter uma maior quantidade de produção também, tá ok? Isso tudo aumenta a produção. Agora, vem cá, uma pergunta. Se tem muitos maquinários, vai ter muita gente trabalhando? Não. Vai ter menos gente trabalhando no campo. E é esse tipo de agricultura aqui que provoca o chamado êxodo rural, tá ok? Nós vimos isso já. Continuando aí, pessoal, lá aproximadamente em 1960, 1970, perdão, pessoal, tivemos no nosso mundo, e aqui no Brasil também passou por isso, a chamada Revolução Verde. O que era isso? Formas de você produzir cada vez mais alimentos para a população mundial, porque tinha muita gente passando fome nessa época, principalmente na África, né? Mas vários lugares dos países aí do mundo como um todo também. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, essa organização, em comum acordo a vários países, geraram esse processo chamado Revolução Verde, com o objetivo de produzir mais comida para a população mundial. Como que eles iam fazer isso? Melhorando a qualidade da produção, melhorando a qualidade do plantio, empregando cada vez mais máquinas, mais fertilizantes, mais produtos químicos, mais pesticidas, para evitar perda de muito território, assim, para melhorar a capacidade de produção, para evitar a perda de alimentos também, né? Se a gente for pensar assim. E essa Revolução Verde, ela trouxe todo esse contexto do agronegócio para a economia mundial. Foi ela que, com todas as suas políticas, os políticos agora começaram também a entrar nesse meio, a incentivar e além disso, ajudar com financiamentos também essa produção, destinando terras para essa produção em alguns países, né? E aí essa política também trouxe o aumento da produção de comida, tá ok? Beneficiou muito, porque agora nós temos maior quantidade de comida e isso tem-se a noção de que produz muito e que as pessoas, muita gente agora deixou de passar fome. Em análise assim geral, teve uma diminuição.